No próximo capítulo de Terra Nostra, Augusto implora Paola, aflito. Ele lembra que o sogro está em casa, esperando por ele, junto com sua esposa. Paola ri com sarcasmo, diz para mandar lembrança ao sogro, e brinca cruelmente que o pai de Augusto morreu. Augusto se indigna, manda ela calar a boca, mas Paola continua rindo. Depois garante que era apenas uma brincadeira. Promete que vai cuidar do pai dele. Aliviado, Augusto suspira fundo. Ele pede, quase implorando, que ela faça isso por ele. Depois se despede de Didi com carinho. Amore. Paola sorri maliciosa. Repete a despedida, imitando-o. Adidio, amore mio. Enquanto isso, Angélica fala com Gomercindo. Ela pede que ele se deite e descanse. Mas ele ainda demonstra preocupação. Pensa no genro. E também no pai dele. Angélica tenta tranquilizá-lo. Diz que Aino vai ficar bem, que foi apenas uma pedrada. Lembra que depois do desmaio, ele até melhorou. Ela pergunta se ele quer vestir o pijama. Mas Gomercindo recusa. Prefere dormir como está. Comenta que foi bom demais ver a filha arrumada em sua casa. Angélica sorri emocionada. Diz que adorou ter o pai ali. Ele retribui, confessando que gosta muito dela. Os dois se abençoam mutuamente. Ela declara seu amor. Mas diante da pergunta dele, apenas sorri. Depois deseja boa noite. Sozinho, Gomercindo murmura preocupado. Ele reza para que o genro volte logo. E teme que o pai dela possa ter morrido. Na rua, Augusto encontra manifestantes. Tem a ideia de fingir que foi agredido. Mais tarde, Angélica respira aliviada ao vê-lo voltar. Ela corre, o recebe emocionada. Mas logo pergunta o que aconteceu com ele. Augusto pede silêncio. Lembra que o pai está dormindo na sala. Conta que deixou o homem no hotel, mas no caminho foi abordado por uma turma. Teve que lutar para escapar. E só agora conseguiu voltar, atônito. Angélica, assustada, pergunta se ele está ferido. Augusto garante que soube se defender. Ela insiste em cuidar dele. Ele brinca. Pede que ela vire o rosto ao examiná-lo. Depois pede que se vire de verdade. Angélica, ainda nervosa, comenta que ele poderia ter morrido. Ele manda que se cale, suspira fundo. E reconhece. Pelo menos está vivo. Com a voz trêmula, ela diz que nunca o esperou tão angustiada. Promete não fugir, se ele realmente a quiser. Mas Augusto lembra que o pai dela dorme na sala. Pede que ela também tente dormir. Ele acabou de sair de uma briga. E está exausto. Angélica insiste. Pergunta se ele está machucado. Ele responde que não. Só muito cansado. E pede para deixá-lo descansar. Enquanto isso, Olavo desperta apavorado. Reclama que dormiu demais. Perdeu a hora da missa. Algo que nunca havia acontecido. Agora teme a reação de seus paroquianos. Maria do Socorro o tranquiliza. Diz que ele pode inventar qualquer desculpa. Porque, afinal, padre não mente. Leonora pede licença para falar. Comenta que, desde que chegaram à fazenda, nunca assistiram a uma missa. Sentem falta. Na Itália jamais faltavam à igreja. Olavo lembra que celebrou a missa no casamento de Rosana com Mateu. Mas Leonora insiste. Seu povo só pôde assistir de longe. O padre admite que, de vez em quando, reza missa para os colonos italianos. Leonora revela que fez uma promessa. Se o marido escapasse da febre, mandaria rezar uma missa em agradecimento. Olavo garante que a promessa já foi cumprida. Promete rezar ele mesmo uma missa pelo povo dela. Depois pede licença a Maria do Socorro para se retirar. Ela se oferece para acompanhá-lo. Mas ele recusa, desejando que fiquem ali, e com Deus. Leonora suspira, emocionada. Comenta que Olavo parece um santo. Mas Maria a alerta, de santo, ele não tem nada. Leonora fica confusa. Pergunta o motivo. Maria responde seca, por nada. Pouco depois, Rosana e Angélica cruzam com Paola na rua. Paola cumprimenta em italiano. O tom é sarcástico, venenoso. Logo em seguida, cospe insultos, chamando o Brasil de putanas. Angélica se apressa em intervir, pede calma.
pede que ninguém reaja. Mas Rosana já está com sangue fervendo. Quer tirar satisfação na hora. Angélica insiste. Chama a irmã para irem embora. Enquanto isso, Augusto conversa com Gomercindo. Explica que houve uma verdadeira guerra na cidade. Gomercindo, preocupado, pergunta pelo pai dele. Augusto responde que, quando deixou no hotel, estava bem. Ele pede desculpas pela demora. Diz que foram cuidados de filho. Gomercindo compreende. Lembra que, quando Augusto chegou, já dormia profundamente. Augusto garante que entrou com todo cuidado, para não acordá-lo. De repente, Mateu interrompe. Quer saber quando vão embora. Gomercindo acalma, tentando manter a paz. Mas Rosana não contém a indignação. Reclama com Angélica. Uma italiana fedida me chamou de putana. E você me segurou por quê? Angélica responde firme. Diz que Rosana não podia brigar no meio da rua. Gomercindo escuta e pergunta do que se trata. Rosana tenta minimizar. Não é nada. Mas Augusto também quer saber. Angélica explica a verdade. Que uma italiana ofendeu as duas. Bem ali, no meio da rua. Rosana repete com raiva. Ela nos chamou de putanas. Mateu se espanta. Pergunta como alguém ousou dizer aquilo. Rosana retruca. Irônica. Foi da sua raça. Gomercindo explode de indignação. Ninguém chama minha filha de putana. Augusto pede calma, tentando evitar briga. Angélica reforça. Pede ao pai que não dê tanta importância. Lembra que elas também tinham ofendido primeiro. Augusto então recomenda. Chega de discussão. Sentem-se. Mateu sugere tomar café e seguir viagem. Mas Gomercindo tem outro plano. Quer antes dar umas voltas, ver algumas coisas. Rosana pergunta o que ele pretende. Ele explica, decidido. Depois de passar a noite dormindo na sala. Resolvi. Vou comprar um terreno na cidade. Construir uma bela casa. Era o desejo da mãe de vocês. Augusto se anima. Indica que ele conheça a Avenida Paulista. Conta que já existem palacetes e mansões. Gomercindo pergunta onde fica. Augusto explica. É num espigão. Qualquer cocheiro pode levá-lo. Gomercindo concorda. Manda Mateu preparar a ida. E avisa Rosana que logo voltam para buscá-la. Rosana protesta. Quer ficar mais alguns dias com Angélica. Mas Augusto insiste. É melhor ela ir embora com o pai e o marido. Em outro lugar, Altino pergunta pelo filho. Paola responde com veneno na voz. Foi dormir com a mulher dele, na outra casa que mantém. Altino se espanta. Outra casa? Que casa é essa? Paola não perde a chance. Lembra que falam do filho dele, e daquela Angélica. A maledeta. A mulher dele. Altino, confuso, pergunta quem é. Paola se apresenta com orgulho. Sou a outra mulher dele. Ele insiste, atordoado. Qual mulher? Paola ironiza. A que faz o macarrão. Altino tenta novamente. Onde está meu filho? Paola repete, com crueldade. Foi dormir com a mulher dele. Diante disso, Altino exige. Então me leve até lá. Enquanto isso, Francesco comenta com Marco Antônio. Diz que toda essa questão de protocolo é bobagem. Segundo ele, não faz sentido o governo da Itália criar tanta confusão, por causa de meia dúzia de italianos pedindo indenização ao governo brasileiro. Marco Antônio comenta que são apenas os italianos que se sentiram prejudicados. Francesco, intrigado, pergunta de que jeito, porque ele mesmo não entende. Ele lembra que, quando chegou ao Brasil, tinha quase nada, só algumas economias, pouca coisa, e afirma que não há motivo para tanta guerra entre italianos e brasileiros. Francesco reforça. Nós, italianos, deveríamos erguer as mãos para o céu, por estar em um país que dá tanto a quem quer trabalhar de verdade. Mariana intervém. Comenta que, na Itália, todos estavam morrendo de fome. Mas Francesco corrige. Diz que lá também há ricos e pobres, como em qualquer lugar do mundo. Marco Antônio observa. Mas há mais pobres do que ricos. Francesco concorda. Isso acontece em toda parte.
Nesse momento, Juliana anuncia que vai se deitar. Marco Antônio estranha. Mas você acabou de acordar. Juliana responde fraca. Não estou bem, só cansada. Francesco se preocupa. Pergunta o que ela sente. Ela insiste que é apenas cansaço. E pede licença. Ele a libera, mas fica inquieto. Murmura, desconfiado. O que será que está acontecendo com essa menina? Janete tranquiliza. Não se preocupe, ainda não chegou a hora dela. Marco Antônio vai atrás de Juliana. Carinhoso, a chama de amor e mil. Pergunta o que ela tem. Juliana responde. Nada, só enjoo. Ele insiste, aflito. Será que não é hora? Ela explica. Só seria hora se o bebê viesse antes do tempo. Marco Antônio oferece chamar um médico. Mas Juliana recusa. Pede que ele volte a conversar com o pai. Ele ainda hesita. Você está bem mesmo? Juliana garante. Só cansada. Quero ficar quieta. Marco Antônio concorda, mas Juliana suspira. No íntimo, pensa em como ele se preocupa tanto com ela. Enquanto isso, Francesco volta ao assunto. Confessa que não queria falar na frente de Juliana. Mas comenta. Se o pai dela tivesse vindo comigo, estaria tão rico quanto eu hoje. Janete estranha. Pergunta por que ele fala tanto desse amigo. E por que não veio? Francesco explica que o homem amava mais a Itália do que a ele. E revela. O pai dele morreu, lutando ao lado de Garibaldi. Janete fica sem entender. Pergunta quem é Garibaldi. Francesco a olha com desprezo. Critica sua ignorância. Ela retruca. Não sou italiana. Não tenho obrigação de saber dessas histórias. Francesco muda de assunto. Pergunta a Marco Antônio sobre Juliana. Ele garante que ela está bem. O pai suspira aliviado. Marco Antônio então pede que Mariana vá dar uma olhada nela. Depois se despede educadamente. E volta a perguntar ao pai sobre o assunto anterior. Mas Francesco, distraído, admite. Já esqueci. Enquanto isso, em outra cena, Altino insiste em sair. Mas Paola o impede. Diz que ele não está bem. Altino reage firme. Estou ótimo. Mas Paola retruca, preocupada. Não, o senhor não está bem da cabeça. Espere Augusto chegar. Sente-se. Se acalme. Altino, contrariado, aceita esperar pelo filho, mas continua negando que algo esteja errado. Paola o observa atenta. Com receio, pergunta. Será que a pedrada que o senhor levou não afetou o seu juízo? Altino a encara, surpreso, e pergunta, confuso. Que pedrada? Do que você está falando? Augusto decide sair. Quer ver como está o pai. Mas Angélica pergunta, surpresa. Você não vai esperar pelo meu? Ele responde que não. Explica que o sogro pode demorar. Rosana, com certa ironia, sugere. Ou talvez, Augusto queira que Angélica volte com a gente, para a fazenda. Augusto estranha a insinuação. Rosana disfarça, muda de assunto. Ele pede que Rosana volte com o marido. Garante que sairá, mas voltará antes que partam. Angélica aproveita o momento. Sugere que, já que o pai dela vai embora com Rosana e Mateu, Augusto poderia trazer o próprio pai para ficar ali. Rosana apoia a ideia. Acha melhor do que deixá-lo sozinho no hotel. Augusto concorda e promete falar com ele. Mas Rosana observa, desconfiada. Augusto parecia desesperado para sair. Angélica defende. Explica que é apenas preocupação com o pai. Um filho muito dedicado. Rosana provoca. E como marido, ele também é dedicado. Angélica sorri. Garante que os dois estão se dando muito bem. Mesmo assim, Rosana insiste. Diz que, pelo jeito dele, parece querer vê-la longe dali. Em seguida, se retira para terminar de arrumar as coisas. Angélica chama de volta, sem entender o motivo de tanta insinuação. Enquanto isso, Leonora conversa com Dona Maria. Quer saber por que o menino Tizio vive sozinho na senzala, já que todos os escravos foram embora. Maria explica que ele apareceu logo depois da libertação.
Disse que nasceu ali, mas ninguém pode afirmar. Leonora pergunta pelos pais. Maria responde que ninguém sabe. Leonora se compadece. Poverello. Mas Maria ressalta que o garoto é muito esperto. Leonora concorda. Comenta que ele até imita os italianos, tentando aprender a língua. Maria acredita que ele tem cabeça para isso. Mas Leonora lamenta. Diz que é triste ele dormir sozinho na senzala. Maria afirma que não pode levá-lo para dentro de casa. Leonora insiste. Sente pena. Maria suspira e admite. Eu também. Leonora brinca. Até a senhora anda imitando os italianos. Maria sorri. Confirma. Diz que, com tantos por perto, as línguas acabam se misturando. Leonora ri. Concorda. É verdade. Enquanto isso, Paola fala com Augusto. Conta que Altino queria sair sozinho, mas ela não deixou. Augusto, preocupado, pergunta o que está acontecendo com o pai. Altino responde seco. Nada. Paola acrescenta, aflita. Ele chegou até a perguntar quem eu era. Augusto insiste, mas Altino apenas diz que quer ir para casa, porque a esposa deve estar esperando por ele. Augusto se desespera. Recorda com dor. A mãe já morreu há anos. Altino se surpreende. Pergunta. Confuso. Morreu mesmo. Augusto leva as mãos à cabeça. Pede forças a Deus. Paola, nervosa, se defende. Eu não estou inventando nada. Ao mesmo tempo, Gomercindo manda parar o coche. Entusiasmado, mostra a Mateu uma bela residência. Pergunta ao cocheiro de quem é aquela casa. O homem responde. Provavelmente, de algum barão do café. Gomercindo olha encantado para a mansão. Comenta que gostaria de conhecê-la por dentro. E também saber o preço dos terrenos na região. Mateu desconfia. Pergunta qual é a verdadeira intenção do sogro. Gomercindo explica. Diz que, com o dinheiro que tem, não pretende mais dormir no chão quando voltar ali. Acrescenta que sua esposa sonha em sair da fazenda. Ele manda o coche parar por alguns minutos. O cocheiro obedece. Logo, Gomercindo conversa com Damião. Descobre que o dono da casa não está. Juliano observa de longe. E sente uma emoção forte ao ver tudo aquilo. Gomercindo retorna. Comenta que o dono não estava. Mateu pergunta o que ele queria afinal. Ele responde, com naturalidade. Nada, apenas especular. Mas confesso, compraria uma casa dessas, de olhos fechados. Claro, dependendo do preço e das condições. Mateu se surpreende. O senhor fala sério? Gomercindo confirma. Explica que comprar terreno e construir daria muito trabalho. E sairia bem mais caro. Revela ainda que o dono não é barão do café, como o cocheiro disse. Na verdade, é um banqueiro. Enquanto isso, Mariana percebe Juliana ofegante. Pergunta o que ela sente. Juliana responde, nervosa. Nada, apenas uma palpitação. Mariana a ajuda a se recostar. Diz que vai preparar um chá. Juliana pede, aflita, por favor. E Mariana garante que em 1 minuto estará pronto. Do outro lado, Angélica lembra ao pai. Augusto prometeu voltar logo. Mas Gomercindo é firme. Diz que não podem esperar, ou perderão o trem. Angélica insiste. Lembra que Augustus esperou até pouco tempo atrás. Mateu explica que o atraso foi porque o sogro quis ver uma casa para comprar. Rosana, irônica, pergunta: vai mesmo comprar? Gomercindo responde que foi apenas uma ideia. Mas não descarta a possibilidade. Angélica se anima. Diz que adoraria que os pais viessem morar ali. Confessa que às vezes se sente muito sozinha. Rosana não perde a chance de alfinetar. Com um marido que nunca está em casa, qualquer uma se sentiria. Gomercindo estranha o comentário. Mas Angélica desconversa. Pede apenas que não se atrasem para o trem. Ela deseja que o pai vá com Deus. E leve um beijo para sua mãe. Gomercindo promete que um dia trará a esposa para conhecer a casa da filha. Angélica insiste. Faça isso, papai. Rosana se despede da irmã. Deseja que fique com Deus. Angélica pede que ela acompanhe o pai.
Enquanto isso, Bartolo agradece a Deus por estar se sentindo bem. Rindo, diz que amanhã volta ao trabalho. Batista não perdoa. Já não era sem tempo. Você anda sozinho cuidando dos pés de café. Bartolo rebate. Diz que sempre deu conta. Mas reclama que o patrão levou sua mulher para a casa dele e o obrigou a trabalhar por 2. Batista retruca. Afirma que mesmo assim, não deveria reclamar. A esposa e a filha levam vida melhor lá. Bartolo corrige. Minha filha se chama Bambina. E rebate. Diz que a menina passa o dia inteiro trancada em um quarto. Batista insiste. Lembra que ao menos comem do bom e do melhor, já que Dona Leonor ainda leva sobras da casa. Bartolo admite que é verdade, mas reforça. Eu não estou reclamando. Nesse momento, Tizil intervém. Com convicção, afirma. O leite da filha de Bartolo é sagrado. Eu mesmo levo todos os dias. Bartolo se espanta. Acha aquilo um absurdo. Batista não perdoa. Ironiza dizendo que Bartolo é burro. Que, para contar até 20, precisa até tirar os sapatos. Bartolo cai na risada. Nesse momento, Leonora pede licença. Diz que vai dar de comer a sua Bambina, antes que a menina comece a chorar. Maria sugere que traga a pequena para comer ali mesmo. Mas Leonora recusa. Explica que não quer acostumar a filha mal. Maria suspira. Comenta que aquela pobre criança vive trancada, só para que a mãe possa trabalhar em paz. E lamenta, não é justo. Enquanto isso, Angélica reclama com Augusto. Diz que seu pai esperou por ele o quanto pôde, e que ele só volta agora. Augusto pede calma. Explica que está enfrentando um problema grave, com o próprio pai. Angélica se assusta. Quer saber qual o problema. Ele então revela. Aquela pedrada que ele levou, parece que foi bem mais séria do que pensávamos. Angélica se espanta. O que tem a pedrada? Augusto suspira. Conta que o pai está desmemoriado. Chocada, Angélica repete a palavra. Augusto completa. Ele não reconheceu Paola. E nem sabe que eu sou casado com você. Angélica fica ainda mais confusa. Quem é Paola? Augusto disfarça. Mente. Diz que é só a funcionária do hotel onde o pai sempre se hospeda em São Paulo. Uma velha conhecida, que cuidou dele até a chegada do filho. Angélica se surpreende. Questiona por que Augusto não trouxe o pai para casa, já que estava tão mal. Ele responde que achou melhor interná-lo no hospital, para ficar sob cuidados médicos. Mas confessa que agora está agoniado. Angélica pede desculpas. Diz que não podia imaginar. Augusto lamenta. Conta que não conseguiu nem se despedir do pai dela. Não havia tempo. Ela entende. Tenta consolar. Diz imaginar o que ele deve estar sentindo. Então Augusto revela, com voz embargada. Meu pai perguntou por minha mãe, como se ela ainda estivesse viva. Angélica se emociona. Pede ao marido para não ficar assim. Tenta confortá-lo. Enquanto isso, Francesco se irrita. Reclama que a bagunça nas ruas continua. Marco Antônio responde que só vai acabar quando os deputados resolverem de vez. Francesco se preocupa. Diz que fica com medo quando as coisas caem nas mãos dos deputados. Marco relata que há manifestações também no Rio e na Bahia. O governo está alarmado. Francesco teme o pior. Se não rejeitarem o maldito projeto, o país vai pegar fogo. Italianos e brasileiros se matarão nas ruas. Marco concorda. Observa que isso já está quase acontecendo. Francesco decide. Se a questão não se resolver amanhã, não abro a casa bancária. Nesse momento, Mariana interrompe. Pede ao senhor Marco Antônio que vá ver Dona Juliana. Ele se preocupa. Pergunta o que ela tem. Mariana explica que Juliana não passou bem o dia. Pede licença ao pai. Francesco pergunta à empregada se a criança vai nascer antes do tempo. Mariana minimiza. Diz que foi apenas mal-estar da gravidez. Mas acrescenta um detalhe estranho. Logo depois que Francesco saiu com o filho, um homem bateu ao portão, perguntando pelo dono da casa. Francesco quer saber quem era. Mariana explica que Damião achou esquisito.
O homem não era conhecido. Só perguntou quem morava ali, e foi embora, sem dizer mais nada. Mariana avisa. Com tanta briga nas ruas, é melhor ter cuidado. Francesco decide com firmeza. Se alguém tentar entrar nesta casa, eu recebo a tiro. Enquanto isso, Marco Antônio conversa com Juliana. Pergunta o que ela sente. Ela responde: nada, já passou. Ele insiste. Quer saber se o bebê parou de se mexer. Juliana sorri, aliviada. Diz que não, que ainda há pouco o pequeno estava dando pontapés. Marco suspira. Confessa que ficou assustado quando Mariana contou que Juliana não estava bem. Mas Juliana insiste. Já passou. Ele, preocupado, insiste novamente. Diz que já deve estar chegando a hora do bebê nascer. Juliana admite que não sabe. Marco então pergunta: e se nascer agora, nosso filho estaria fora do tempo? Ela se surpreende com a pergunta. Quer saber por que ele fala isso. Marco explica. Pergunta quanto tempo, exatamente, ela desembarcou do navio. Enquanto isso, Rosana comenta que a casa de Angélica não é grande, mas que a irmã parece feliz. Gomercindo recorda. Quando chegaram lá, a cidade parecia em guerra. Brasileiros e italianos brigando nas ruas. Por causa do projeto do protocolo. Mateu acrescenta que, na volta, a confusão ainda continuava. Rosana admite que ficou assustada. E logo pergunta se a mãe já sabe da novidade. Curiosa, Maria insiste. Rosana então revela. O pai andou procurando uma casa para comprar em São Paulo. Gomercindo confirma, orgulhoso. Conta que chegou até a parar em frente a uma bela casa na Avenida Paulista. Mateu comenta que ele ficou entusiasmado. E Rosana completa que Angélica ficou ainda mais empolgada ao saber disso. Maria, curiosa, quer saber como a filha está vivendo em São Paulo. Gomercindo garante que ela está bem. E, faminto, pede para arrumarem algo para o jantar. Mateu concorda, também está morrendo de fome. Nesse momento, Rosana lembra. Conta que, no meio da confusão, alguém jogou uma pedra na cabeça do senhor Altino. Maria se espanta. Mas Gomercindo garante. Apesar do golpe, ele não morreu. Augusto explica. Diz que o pai aparentemente está bem, mas que já não se lembra de nada. Confunde tudo. Angélica sugere. Pergunta se ele não preferiria passar a noite no hospital com o pai. Ela não se importaria. Augusto admite que pensou nisso, mas ficou preocupado com ela. Angélica se oferece para acompanhá-lo, mas ele recusa. Diz que não adiantaria, já que o pai está bem cuidado no hospital. Ela insiste. E você vai passar a noite inteira sozinho? Augusto responde que os médicos garantiram que não há problema. Além disso, está muito cansado. Só quer se deitar. Angélica então o convida. Vem, vamos para o quarto. Enquanto isso, Juliana sente. Seu filho está para nascer. Ela pergunta aflita. Onde está o pai da minha criança? Marco Antônio observa que todos perderam a noção do tempo. Lembra ao pai que já faz meses desde que trouxe Juliana para casa. Francesco se surpreende. Confirma a informação com o filho. E cai na risada. Admite que nem tinha pensado nisso. Brinca, dizendo que ela nem parece estar com tanta barriga assim. Marco Antônio retruca. Firme. Isso tem alguma importância? Janete, com um olhar cheio de certeza, comenta com Mariana. Pode ser que o mal-estar da Juliana não seja nada, mas eu venho contando os dias. Esse bebê está prestes a nascer. Mariana arregala os olhos. Então precisamos providenciar uma boa parteira. Mas Janete corta de imediato. Parteira? Não. Nós mesmas vamos cuidar do parto. Mariana se espanta. O meu filho vai permitir isso? Janete balança a cabeça. Firme. Esse é um assunto de mulheres. Não dele. Muito menos do pai dele, Francesco. Enquanto isso, Rosana, deitada ao lado de Mateu, sussurra. Eu estava morrendo de vontade de voltar pro nosso quarto. Às vezes nem acredito na vida que a gente leva agora, depois de tudo que eu aprontei. Mateu, tentando encerrar o assunto. Esquece isso, Rosana. Já passou. Mas ela insiste, aflita.
Você me perdoou mesmo? De verdade? Entre risos nervosos, Rosana se lembra, corando. Até hoje não esqueço do dia em que você jogou o lençol na mesa da cozinha, diante do meu pai. Eu quis morrer de vergonha. Mateus suspira, incomodado. Deixa isso pra lá, por favor. Mas Rosana o encara com brilho nos olhos. Não. Preciso te contar uma coisa. Ele tenta mudar de assunto, falando da casa que o sogro queria conhecer. Mas Rosana não segura mais e solta a bomba. Vamos dar um italianinho pro meu pai. Eu tô grávida. Mateu congela, surpreso. É verdade. Ela confirma com um sorriso emocionado. Ele a puxa para perto. Rosana pede. Quero que seja você a contar pro meu pai. Mateu recua, divertido. Não, como ele sempre sonhou com uma filha parideira. Nada mais justo que a própria filha dê a notícia. Exausto, ele pede para dormir. Rosana ri e promete. Amanhã eu conto. Mais tarde, Bartolo se surpreende ao ver Justino aparecer de novo. O patrão sabe dessa visita? Justino ri, com ironia. Sabe sim. Mas é melhor ele não se incomodar. Bartolo explica. Ele tá na fazenda. Voltou de São Paulo ontem à noite. Justino finge naturalidade. Oficialmente, só vim visitar os amigos. Mas Bartolo desconfia. Só isso mesmo? Justino nega, rindo. Claro. Só quero saber se todos estão bem. Bartolo comenta. Por enquanto, não tem do que reclamar. Justino então cutuca, malicioso. E esse Gomercindo, é bom patrão mesmo? Dizem que ele era uma peste com os negros. Bartolo responde seco. Com a gente, não. Justino se aproxima, curioso. E você, já conseguiu guardar algum dinheiro debaixo do colchão? Bartolo suspira. Ainda não. A gente só trabalha para comer. Justino abre um sorriso cheio de segredos. Pois saiba que muitos imigrantes que eu espalhei por aí já têm até libras esterlinas guardadas. Bartolo arregala os olhos. Isso é verdade? Justino confirma, explicando em tom baixo. Eles trocam o que ganham nas fazendas por moeda inglesa. E mandam pra Itália. Tá dando dor de cabeça pros fazendeiros e pro governo brasileiro. Nesse momento, Batista entra, se despede em italiano. Justino debocha da cena, mas Bartolo insiste, desconfiado. Veio só pra falar dessas coisas? Justino dá um sorriso enigmático. Vim saber se vocês estão contentes. Bartolo aperta os olhos. E se não estivermos? O tom de Justino muda. Ele revela o verdadeiro motivo da visita. Poucos imigrantes estão chegando da Itália. Isso valoriza quem já tá aqui. Então, olhando direto nos olhos de Bartolo, completa. Quero levar comigo todos os que estiverem descontentes. E se você me ajudar, vai ganhar um bom dinheiro com isso, meu amigo.